Olá pessoal, tudo bem? Salmos 55, versículo 17 diz assim: De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Amado de Deus, quem escreveu esse salmo tinha uma intimidade profunda com Deus, conhecia Deus, sabia quem era Deus, tinha uma intimidade com Deus. Salmo de Davi, neste salmo ele está implorando a Deus, suplicando ao Senhor que o livre das suas adversidades, que o livre das suas aflições. E aí no versículo 17, ele diz, olha, de manhã, de tarde, ao meio-dia, eu orarei, e eu tenho a certeza que eu lamentarei e a convicção de que ele me ouvirá. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi confiava no Deus que ele pregava. Davi ele tinha uma intimidade com Deus de Abraão, com Deus de Isaac, com Deus de Jacó, com Deus que cura, com Deus que sara, com Deus que batiza no Espírito Santo. Uma intimidade com Deus que muda a história, que muda a minha vida e a sua vida. Um Deus que transforma vidas. E o que é que nós aprendemos com este salmo, com estes dois versículos que nós lemos? Primeiro que nós precisamos buscar a presença do Senhor para nossas vidas. Assim como Davi, em meio às lutas, às tribulações, em meio à aflição, em meio ali aos apertos, às perseguições, em meio às pedradas, Davi nunca desistiu do Senhor. E neste dia de hoje eu digo para você que está vendo e ouvindo esse vídeo, para que em meio às lutas que você possa estar passando, as aflições, os apertos, as adversidades, você não desista do Senhor e busque a sua presença. Davi, quando ele estava aflito, quando ele estava em aperto, quando ele estava angustiado, ele corria para os pés do Senhor e buscava a sua presença. E a Bíblia diz que ele fala, e ele ouvirá a minha voz. O mesmo Deus que Davi implorava, o mesmo Deus que Davi pregava, o mesmo Deus que Davi invocava, este Deus que eu estou te apresentando neste dia de hoje. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Senhor Jesus. Invoque o nome dele, busque a sua presença, vá para os pés dele. Se humilhe nos pés dele, que a sua palavra diz, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no tempo certo ele vos exaltará. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, que não pare de orar. Não desista da oração. Talvez você tenha uma causa que você está orando já há mais de 6 meses, já está orando já há quase um ano, orou o ano passado, o ano de 2025, orou, se humilhou e não veio a resposta, mas te acalma, acalma o teu coração. Porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que responde. A oração do justo, diz a palavra do Senhor, tem muito por seus efeitos. Então continue orando, continue buscando a presença do Senhor. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 20, que Paulo e Silas estavam presos, estavam acorrentados ali em um tronco, dentro de um cárcere. Mas diz a palavra de Deus que eles, perto de meia-noite, começaram a orar e a cantar, orar e a cantar. E diz a Bíblia Sagrada que houve ali um grande terremoto, houve um sobrenatural. Deus ouviu o clamor de Paulo e Silas e respondeu às suas orações. Assim como Deus foi com Paulo e Silas, ele será na tua vida, na tua causa, na tua situação, na tua aflição, na tua angústia. Então apresente esta causa ao Senhor.
Apresente a Ele e Ele do alto trono do céu, Ele vai determinar que anjos venham a guerrear em teu favor e te dar vitória. E a terceira lição que eu encontro é que você nunca deve se afastar de Deus. Davi, em meio às lutas, em meio às situações, em meio às aflições, em meio às angústias, às perseguições, irmãos, ele nunca se afastou de Deus. Até no momento que ele pecou, ele correu para o pé do Senhor. Se humilhou diante da presença do Senhor. Pediu perdão ao Senhor. Apresentou a sua causa ao Senhor, as suas falhas. E o Senhor então respondeu e lhe deu grandes vitórias. Neste dia eu quero dizer para você, irmãos, não esmoreça, não desanime, sabe? Não pare de ir para os cultos, não pare de ir para a igreja, não entregue o seu cartão de membro, não entregue o seu ministério, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida, para o teu ministério. Deus, Ele vai operar nesta causa e vai lhe dar grandes vitórias, irmãos. Creia nisso. O ano de 2025, ele já passou, o ano de 2026, grave que eu vou falar ao seu coração, é o ano da colheita. Deus vai proporcionar grandes colheitas na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua saúde, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus empreendimentos. Grave essa palavra, guarde no seu coração. Tome posse desta palavra, tome posse da vitória, tome posse de uma intimidade com Deus, se aproxime dEle, busque Ele em oração, de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, porque a tua oração vai chegar ao trono da graça do Senhor e o Senhor vai responder com grandes vitórias. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus sonhos e seus projetos. Que tudo aquilo que você almeja, que tudo aquilo que você almejou em 2025 e não deu certo ou não foi concluído, que o Senhor Jesus venha fazer com que aconteça em 2026 duplicadamente. Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor.